Olá, Murilo. Olá, professora. Boa tarde, tudo bem? Tudo e com você? Tudo jóia, graças a Deus. Consegui, Maravilha. tive uma queda de energia, mas graças a Deus voltou E rapidinho. eu caí aqui também. Mas, Murilo, tem um certo. fundo de tela como esse para mim? Tenho sim, posso lhe mandar pelo WhatsApp, Por favor, me manda que daí eu troco. Tô agora com o mesmo. fundo da SPM. Pronto, só um instante. Vou abrir aqui o WhatsApp dele, viu? Beleza. É, professora, são três trabalhos, né, como a gente tinha Aham, conversado. A ordem difere um pouquinho na programação e na agenda. A tá. senhora, qual a ordem que está aparecendo para a senhora, para que eu possa Não colocar? precisa, não precisa me chamar de senhora, pode me chamar de Cláudia, que tá tudo certo. É só hábito mesmo, viu? É só É costume. hábito, eu sei, eu também tenho esse hábito, eu também tenho. Mas pode me chamar de Cláudia, não tem problema. Tudo Aqui apareceu uma ficha de moderação e que o primeiro não tem o nome, só tem o nome dos autores. pronto. É, Vou juntar para lhe mandar agora mesmo também no WhatsApp. Aqui na beleza. programação mostra o trabalho Impactos da pandemia na experiência educacional, de Ah, Letícia. tá, o primeiro, o primeiro. Eu até, tá bom. Eu até coloquei aqui coloquei separado aqui o, o nome do trabalho e dos autores. Aí, então, o segundo é o agir comunicativo no ensino e aprendizagem da educação. Perfeito. é, tá. E o terceiro, então, avaliação do núcleo. Ah, tá bom, que bonitinho, tu me mandou aqui. Beleza. É, e está Tá. batendo, no caso agora está batendo. Inclusive já Tá, temos a. tu me mandou dois, né? Vou dar o terceiro agora. Ah, tá bom. Beleza. Pronto. O terceiro, na verdade, seria o desafio da gestão da educação, da sociedade informacional. Aham. Eu contatei o autor por conta do vídeo que não tinha disponível e ele afirmou que não ia Isso. participar, no caso. Tá. Pronto. E deixa eu lhe mandar a imagem. Só colocar como plano de fundo. Que pena, né? Sim, eu fiquei muito triste. Ele falou que era por conta da universidade que não teve, eu acho que o custeio, aí acabou. Ah, entendi. Não viria para cá se não tivesse pago. Eu fiquei nessa dúvida. Aham. Mas no caso houve algum conflito desse tipo. Entendi. Ah, que pena. Pronto, lhe mandei agora mesmo já Tá ótimo. Beleza. vou até só mudar o nome aqui. Deixa eu ver aqui. Daí, como é que a gente faz na abertura, né? Eu me apresento, você me apresenta, como é que vocês costumam fazer? Fica a critério geralmente do professor mesmo, entendeu? Como a senhora preferir a condução. Geralmente Uhum, pode chamar os autores, eu posso fazer, depende de como a senhora preferir. Que, fica bem flexível mesmo, viu? uhum, tá. Eu imagino, eu participei do SEMEAD em 2020, se eu não me engano, e, e eu participei daquela sessão Sapiens. Sim. E eu não sei se foi um pouco diferente ou não, enfim. Sapiens geralmente é um pouquinho diferente, a gente não tem a senhora participou como uma das avaliadoras, foi isso? Não, eu era avaliada. Era o primeiro capítulo da minha tese. Ah, legal. Geralmente, só o espaço é aberto diretamente para os avaliadores, no caso. E Ah, aí, tá. no nosso caso, é bem mais flexível e tem essas possibilidades. Inclusive, por isso que eu lhe perguntei sobre o tempo, porque tem apresentador que prefere exibir os vídeos de sequência, Uhum, tem apresentador que abre, inclusive, são 8 minutos do vídeo. Dá mais alguns uhum, para que o apresentador possa complementar e depois abrir uhum. a discussão. Então, é como a senhora achar melhor, viu? Podemos fazer assim, podemos passar o Boa tarde, pessoal. vídeo. Olá, boa tarde. Letícia, acho que é Riane, né? Boa Isso tarde, eu é não isso. sei. E a Sara também, bem-vindas. Obrigada. Prazer conhecê-los.
A honra. Prazer é todo nosso. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Aê, agora sim. Agora sim. Maravilha. Show de bola. Então vamos fazer, então acho que podemos fazer dessa forma, né? Vamos passar o vídeo e aí a gente, como a gente vai ter 3 trabalhos, a gente dá um tempinho de 10, 12 minutos no máximo para cada discussão, para a discussão de cada trabalho, e depois a gente, então, no final, a gente faz uma discussão mais ampla. Perfeito. Pode ser assim? Eu creio que tá ótimo. Excelente. Show de bola. Sara, Letícia, Rayane, muito bom, muito bom. E nós temos autores já dos 3 trabalhos, no caso, né? A Que Letícia legal. representando o primeiro, a Sara o segundo, do Agir Comunicativo, e Aham. é Riane mesmo o seu nome, ou é... Como é que... Rayane. Iane, mas eu aceito todas as formas, não tem nenhum problema. Ela já desistiu de corrigir a gente. Então, se a gente chamar Rayane, Riane, ela vai atender. Eu atendo da mesma forma, não tem Ai, problema. que maravilha, muito bom, Show de bola. muito bom. Então, a Letícia já está por aqui, a Sara também, muito bom. E a Rayane também. Ok. Muito bom. Murilo que é o líder da sessão, são 17h30, né? Esse é o horário que a gente combinou de começar. Quero saber se nós já podemos começar ou tu prefere aguardar mais um pouquinho. O que que você me orienta? Nós podemos começar com toda certeza. Como temos autores de todos os trabalhos, já podemos dar Maravilha. aproveitar o máximo possível de discussão. Tá Torcer também ótimo. que mais pessoas para participar conosco, né? Como? Torcer também que venham mais pessoas para participar aqui conosco, que possam... Participar, contribuir. Exatamente. Então, Muito bom. eu vou compartilhar já a tela, já estou com ela disponível aqui, o primeiro vídeo. Maravilha. O primeiro trabalho é o Impactos da Pandemia na Experiência Educacional de Alunos com Deficiência no Ensino Superior. Os autores Letícia Andrade da Silva e Rubens de Araújo Amaro, ambos da UFS aqui do Espírito Santo, no caso, Universidade Federal do Espírito Santo. Então, eu vou, a partir de agora, compartilhar a tela, deixa eu compartilhar o som. Começamos pelo assistindo o vídeo, então. Beleza? Maravilha. Eu sou mestre em administração pela Universidade Federal do Espírito Santo. Estou aqui para apresentar o artigo Impactos da Pandemia na Experiência Eu Educacional. vou pausar rapidinho, só para perguntar um outro detalhe. Ontem eu já tinha dado uma olhada nos vídeos e tinha percebido que o áudio dele estava bem baixinho. Quando foi Uhum. gravado, ficou bem muito baixo. Não sei se a Letícia tem uma versão com áudio maior, mas porque vou só reproduzir um pouco. Não sei se vocês conseguem, se conseguirem ouvir tranquilamente, eu dou continuidade. Mas eu tive uma dificuldade ontem de ouvir. Ó. Educacional de Alunos com Deficiência no Ensino Superior, o qual foi elaborado em conjunto com o professor e doutor em Administração de Empresas da Universidade Federal do Espírito Santo, Rubens de Araújo Amaro. A Realmente pandemia tá no altera o máximo. cotidiano de toda a sociedade. Nesse contexto, a educação, por meio da Portaria 343, estabeleceu a substituição das aulas presenciais pelas aulas remotas. A pandemia também trouxe impactos positivos e negativos para a educação. Entre os positivos, tem-se a aprendizagem de novas tecnologias e de negativo nós temos o conflito de comunicação. A invisibilidade da pessoa com deficiência... Pausando um pouco. Damos continuidade assim? Todo mundo consegue ouvir e entender? Ou existe outra... Letícia, por exemplo, existe alguma outra versão com áudio melhor? Então, eu tentei, mas ficava chiando e o som não saía muito bem também. Infelizmente, eu não Olha, onde eu tô tá bastante silêncio, então até que eu tô ouvindo, né? Eu estou Mas ouvindo também, eu já havia ouvido antes, estava baixinho, mas eu acho que dá para a gente Então, ouvir. Podemos seguir? perfeito. Então vamos seguindo. Desculpa, gente. apresentando Problemas. apenas Isso acontece. 0,71% matriculados no ensino superior.
Assim, o objetivo geral foi analisar o impacto da pandemia na experiência educacional de alunos com deficiência, tanto física, visual, auditiva e intelectual, da educação especial no ensino superior. Para respaldar os achados, o referencial apresenta que há uma compreensão errônea da deficiência, fazendo surgir o capacitismo, e considera a deficiência um estado diminuído do ser humano. Na educação de pessoas com deficiência, existem contradições entre a teoria e a prática, e a Lei Brasileira de Inclusão, em conjunto com a Lei de Cotas, vem para dar acessibilidade e inclusão às pessoas com deficiência. Outro ponto que se destaca são as barreiras que geram injustiça social. E no campo da educação, o Decreto 7.611 estabelece a criação dos núcleos para proporcionar a inclusão dos alunos com deficiência na instituição. O ensino à distância corresponde a uma atividade planejada. Já o ensino remoto é de caráter emergencial, surgiu apenas no período da pandemia. Com o ensino remoto, ficou evidente a ausência de condições das instituições de ensino, a falta de estratégias e de políticas públicas, a necessidade de novas tecnologias assistivas para transformar textos em áudios, a dificuldade de gerenciar o tempo com o aumento das atividades e problemas de comunicação, especialmente para os alunos com deficiência auditiva. A falta de apoio e a ausência de material acessível também foi um fator que dificultou, pois ficou inacessível a questão de legendas e braille, libras, entre outros. Quanto à metodologia, a pesquisa realizada se caracteriza como qualitativa e descritiva, seguindo o proposto por Gibbs. O campo de estudo foi a Universidade Federal do Espírito Santo, onde foram realizadas 11 entrevistas semi-estruturadas, sendo elas 2 com alunos com deficiência física, 2 com visual, 1 com auditivo e 1 intelectual, ambos alunos assistidos pelo NAUFES. Por parte do NAUFES, participaram 2 gestores e 3 monitores. Os dados foram analisados por meio da análise de conteúdo de Bardan e a experiência dos alunos com deficiência foram analisadas a partir de categorias de análise adaptadas de Oliveira e Guerreiro. Entre essas categorias tem-se a instrumental, atitudinal, pedagógica, comunicacional, de permanência e fatores pessoais. Sobre os resultados, a categoria instrumental identificou barreiras na residência que dificultaram a experiência educacional dos alunos, onde quartos e salas se transformaram em salas de aula, e a tecnologia também foi um fator dificultador. Entre os relatos, nós temos o que a estudante já disse, né? Começaram com a bateção aqui. Eles têm todos os dias para fazer as coisas e eles vão e fazem no dia que a gente precisa de silêncio, ou seja, a presença de ruídos, né, no período de aula. Quanto aos membros, também sentiram dificuldade, né? Eles tiveram que aprender na marra a utilizar os novos mecanismos de tecnologia. Na categoria atitudinal, verificou-se a questão de atitudes e comportamentos perpetrados em relação à pessoa com deficiência, onde a estudante diz o seguinte: eu tentava me comunicar com os alunos, mas era difícil porque só falavam, não entendo libras, não entendo língua de sinais, não entendo o que você fala, e eu só mandava mensagem. Parecia que eles não tinham interesse e era difícil me comunicar. Isso são ações, atitudes, né, negativas para a pessoa com deficiência. Na categoria pedagógica, identificou-se barreiras nas condições de acessibilidade pedagógica, onde foi comentado sobre a situação em que os professores não se comunicam diretamente com os alunos com deficiências, mas sim com os seus monitores. Foi o que a membro 1 diz. Já na categoria comunicacional, verificou-se barreiras comunicacionais, as quais representam uma forma grave de exclusão do aluno com deficiência, onde uma estudante apresenta uma situação que ela vivenciou sendo pessoa com deficiência visual, dentro da sala de aula. Ela argumentou que passavam textos e vídeos em outro idioma, e isso era difícil para ela
acompanhar, né? Sendo que ela já tinha avisado que não poderia ser assim. Na categoria permanência, constatou-se que o NAUFES foi um dos principais fatores que contribuiu para a permanência desse aluno, pois ele produz ali materiais, fornece acompanhamentos psicológicos, atendimentos com assistente social, articulações com a coordenação e colegiados ou departamentos dos cursos e proporciona o acompanhamento de monitores. Entre as falas dessa categoria, uma estudante diz que esses dias eram 7 horas da noite e a membro do núcleo estava conversando comigo no WhatsApp. E então falei: não, membro do grupo, vamos parar, vamos dormir e depois a gente volta. Porque eu já sabia que ela tinha passado do horário de trabalho dela e estava extrapolando para poder dar atenção. Então é isso, o acompanhamento e o acolhimento trazem segurança para esse aluno. Na categoria fatores pessoais, buscou-se realizar um mapeamento das condições dos indivíduos para manter o estudo durante a pandemia. Então, eles dizem que foi muito cansativo, né? Foi difícil estabelecer esse estudo no meio da pandemia. Por fim, conclui-se que há alterações emocionais, as relações foram conflituosas entre os professores, a pandemia reduziu significativamente as suas interações sociais e o NAUF se destacou por ser um serviço que contempla as suas necessidades. Assim, a principal contribuição desse artigo está na conscientização e a possibilidade de dar voz à pessoa com deficiência para que ela fale das suas reais necessidades. Muito bem, muito bom. Bom, eu acabei não me apresentando no início da sessão. Eu me chamo Cláudia, vou fazer a moderação então dessa sessão. Eu trabalho na ESPM, sou professora, pesquisadora, enfim, como todos que trabalham na área da educação fazem de um tudo, né? Eu sou doutora em administração, mas o meu foco do meu trabalho, da minha tese, foi em inovação na educação superior. Então, aqui me credencia estar aqui hoje para conversar e, enfim, mediar esse debate. Letícia, você é professora? Não, atualmente eu ainda não estou trabalhando, né? Eu sou formada em administração, fiz um Uhum, mestrado na UFES, e eu não cheguei a comentar no vídeo, mas eu sou uma pessoa com deficiência física, né? Eu uso cadeira de rodas, e a minha formação, ela é um tanto recente ainda, né? Então, uhum, esse é o meu primeiro artigo apresentado em um trabalho assim, né? Num evento desses. uhum. E, a princípio, né? O interesse por esse tipo de pesquisa se dá também um pouco pelas minhas vivências, né? E pelo fato da pandemia ter acometido todo mundo, né? Então, foi desenvolvido nesse sentido, para dar voz mesmo às pessoas com deficiência, né? Saber da realidade delas nesse período. Muito bem, Letícia, eu queria te parabenizar pelo trabalho. Eu li o teu Obrigada. trabalho e eu achei muito, muito bom a gente falar sobre isso, né? E falar de uma forma tão delicada, tão respeitosa como tu fizeste nesse trabalho. Então, assim, parabéns. Eu vivo numa. Olá, professor, seja bem-vindo. Olha, desculpa o atraso, tá? É porque eu estava numa sessão agora e tive que vir correndo para cá, é outro prédio. Desculpa. Tranquilo, professor, fique à vontade. Bom, como eu estava falando, então, Letícia, parabéns. A gente vai, então, conversar um pouquinho, uns 10 minutos, 10, 12 minutos, né, Murilo? O Murilo está aqui me auxiliando com os horários. Até então, a gente tem esse tempinho para conversar e depois a gente, então, passa para o outro trabalho, mais o tempo do vídeo, mais um tempo para a gente discutir, e aí, no final, a gente abre para todos, para um debate mais geral. Mas, Letícia, uma das perguntas que eu ia te fazer é o que te motivou, então, a fazer esse trabalho, e tu acabou de nos falar, né? O que eu observo
nas nossas discussões, na nossa vivência aqui também na literatura, é uma compreensão um pouco limitada, tanto da questão das limitações, né, das deficiências, e aí me perdoe se eu não utilizar os termos corretos, porque, inclusive, essa é uma preocupação que a gente tem aqui na SPM de falar os termos corretos, mas a gente não tem essa essa formação, né, esse preparo para lidar com essas questões, né, que deveriam ser presentes aí na nossa vida, porque a gente lida com uma série de dificuldades e de deficiências, né, dos estudantes. Então, o que eu percebo e o que me veio à mente lendo o teu texto foi a questão da limitação da compreensão não só das deficiências, mas também da questão da aprendizagem, né? Que é algo que sempre me sensibiliza muito quando a gente fala sobre educação, quando a gente fala, enfim, dos diversos aspectos envolvidos, enfim, no nosso trabalho e aqui no nosso tema de interesse, né? Então, acho que a gente não está preparado para lidar com esses estudantes, né, que possuem essas limitações. Outro dia, e lendo o teu texto, eu me lembrei de um vídeo que nós estávamos discutindo em aula sobre diversidade e inclusão. E aí, uma moça que estava discutindo, né, estava debatendo nesse vídeo, ela usou uma metáfora que eu achei muito interessante, que ela disse assim, ela usou a metáfora da festa, né? Então ela disse que diversidade é você convidar para a festa. Inclusão é você tirar para dançar. Então, o que eu percebo é que a gente discute, às vezes, essas questões sobre as limitações, as deficiências, né? Mas a gente acaba não tirando para dançar porque a gente não se envolve tanto, né? E isso acaba gerando uma série de desconfortos, né? E eu achei muito interessante que no teu trabalho tu categorizou, né? A questão, levou em consideração a questão da estrutura da casa, né? A relação com os professores, e aí fica difícil a gente falar, né? Porque o professor deveria, mas o professor também muitas vezes não é orientado, não, né, não tem aí um apoio institucional para tratar sobre isso, né? Então, queria fazer essa abertura e te parabenizar pelo teu trabalho. Bom, vou começar pela nomenclatura que você falou, né? Atos normativos e legalmente, o termo mais adequado é pessoa com deficiência, porque a gente entende que a gente não porta nada, né? A gente não está carregando alguma coisa, a gente é, né? Então, nós somos pessoas com deficiência, né? É uma característica como ser humano mesmo, né? Então, por isso, o termo mais adequado não, né? O termo pessoa com deficiência. Mas assim, a partir do momento que não se trata de algo pejorativo, eu acho que todos os termos são aceitáveis a partir desse momento, né? A partir da intencionalidade da pessoa, né? O que está por trás da intenção da fala. Então, todos os termos são válidos, desde que não seja no sentido de ofender a pessoa, certo? E sobre a questão da inclusão, adorei essa metáfora, já tinha ouvido ela, e realmente, a gente, na literatura, a gente vê que a inclusão, a gente também assimila a uma via, né, de mão dupla, onde, embora tenhamos direções diferentes, estamos nos respeitando, né, naquela via, não interferindo no direito do outro, e a fim de alcançar os seus objetivos, de forma respeitosa. Então, a inclusão, eu percebo que muitas vezes a gente confunde o aspecto de acessibilidade e mecanismos de acesso, porque a inclusão, de fato, ela abrange todos os, digamos, departamentos de acessibilidade, né? Não é só, por exemplo, uma rampa. Se você tem uma rampa no seu estabelecimento, não quer dizer que você seja inclusivo, por exemplo, se uma pessoa com deficiência auditiva vai lá e não consegue se comunicar, entende? O que você tem ali são mecanismos de acesso, né? Não é propriamente a acessibilidade. Então, para
Se instaurar de fato a inclusão, é preciso atender todas as dimensões de acessibilidade, né? Não é só o aspecto físico, não é só o de comunicação, mas todas as sete, que são de comunicação, atitude, estrutura, locomoção, tecnologia, enfim, né? São atendendo essas dimensões que é possível estabelecer a inclusão real na sociedade, certo? Uhum. Então, eu percebo que a gente faz muita confusão nesse sentido. A gente presencia muito mais o aspecto da integração, né, que é receber, como você falou, né, na festa, do que a inclusão, que é o processo de interação e que dá autonomia para a pessoa participar em sociedade. Não de forma que ela dependa em algum grau, mas que ela possa participar de forma plena. Então, é mais nesse sentido. E o aspecto do aprendizado, eu acho que o Rubens vai poder falar melhor, né, sobre a questão de aprendizado, que ele já estuda um pouco mais, mas em relação à pessoa com deficiência, o processo de capacitação dos professores, novamente tem que ser uma via de mão dupla, né? A universidade tem que oferecer, né, tem que ofertar esse processo de capacitação, mas também o professor tem que buscar, né? Ele tem que querer fazer esse processo de capacitação, porque nada é imposto, né? Não é obrigatório até então. Então, existe sim um despreparo, né? Não só dos professores, mas toda a comunidade acadêmica e até a sociedade como um todo, né? Que a gente percebe aí pelas nossas vivências, né? E, e sim, é um processo longo aí para a gente percorrer, né? Uma caminhada bem dolorosa em certo ponto, mas que traz benefícios à medida que a gente vai enfrentando os desafios, né? E vai buscando pelos nossos direitos. E eu acredito que a gente já avançou bastante, sim, enquanto sociedade, e podemos avançar bem mais com o tempo, com as nossas vivências também, né? Com a garantia dos direitos que não só a Constituição nos dá, mas outros atos normativos vão nos auxiliando nesse processo de estabelecer a inclusão. E aí, Rubens, quer falar alguma coisa? Gente, a Letícia, né, foi me orientando e ela me trouxe esse desafio. Eu sou um professor que trabalho basicamente com alguns temas, principalmente relacionados à aprendizagem em organizações e o desenvolvimento de competências também em organizações e gestão escolar democrática e tal. E a Letícia me trouxe essa demanda. Falou assim, Rubens, você embarca nessa? Eu falei, ó, vamos embora, que eu quero aprender também, vamos seguir. E aí é muito legal quando você vê o resultado final do trabalho, né, todo o esforço dela, e ela foi uma aluna, é, ela é não só PCD, mas ela foi PCD num período em que todos nós mergulhamos numa pandemia. Então a gente teve a primeira semana de aula presencial, que para a pessoa com deficiência é fundamental a questão da sociabilidade, ela foi roubada a sociabilidade dela. Ela teve que voltar para casa e fazer de casa todas as aulas. O que para a gente, né, que experimentou a pandemia, já foi uma questão complicada, o que a gente descobriu nos textos, né, em outras pesquisas, que a invisibilidade social por que passa a pessoa com deficiência, ela se agravou. Então, a gente começou a pensar, tá, como é que a gente pode linkar a questão da aprendizagem com o seu interesse, que é pesquisar, né, pessoa com deficiência e tal. E aí nós chegamos nessa ideia de ver a experiência, né, dessas pessoas no ensino superior, porque há uma lacuna de textos nessa direção. E é surpreendente, a banca até falou isso para a Letícia, como a gente tem várias frentes que não são percebidas. Como ela estava explicando agora a questão da diferença da acessibilidade, né? Você fala assim, ah, eu estou dando acessibilidade. Você tem alguns mecanismos físicos, arquitetônicos, que garantem à pessoa o acesso àquele local. Só que a acessibilidade, ela parte de N questões que são complexas, que são difíceis. Ela mesma, quando foi fazer a entrevista, um dos entrevistados ela teve que usar o tradutor de Libras. Então, para ver como a questão é complexa. Então, não só para o aluno com deficiência de enfrentar a questão do curso superior, né, de passar por todo esse processo, mas também para os professores. Os professores são a parte mais complicada nessa questão. Por quê? Porque
eles não passam por nenhuma preparação, recebe a pessoa com deficiência, não tem metodologias que possam alcançar todos os tipos de deficiência. Então, você fica, né, como professor, né, você fica numa situação extremamente complicada, difícil, você tenta lidar com a situação, mas você não tem ferramentas e você tem baixo conhecimento. Então, se a gente fosse pensar na experiência da pessoa com deficiência numa universidade, talvez o ponto mais sensível seja a questão dos professores, porque os núcleos de acessibilidade já dão certa atenção para esses alunos, então eles já têm, de certa forma, alguém acompanhando eles pela parte do núcleo, só que se vocês virem no relato lá, né, nos textos, caramba, os professores, tem até um texto que a gente usou, que ela faz a autora, não me lembro mais qual, talvez você lembre, Letícia, que ela usa a seguinte expressão: assim como a pessoa com deficiência, muitas vezes numa sala de aula física, ela é colocada no canto da sala, né, num lugar em, Acho que foi Neto e Nascimento, se não me eu não engano. me lembro mais. E aí, Uhum. eles usam essa mesma expressão, entendeu? Olha, às vezes no mundo virtual também, né, nas aulas online, na educação à distância, a pessoa com deficiência é colocada no canto da sala, porque ela não consegue ter acesso a toda a base de conhecimentos, né, a base acesso cultural ao que está sendo disponibilizado para os outros alunos com maior facilidade. Então, assim, eu só parabenizo a Letícia, ela ficou muito feliz do texto ter sido, né, aprovado, e ele foi chamado também para a sessão de Sapiens, né, então ela não vai poder participar, que a sessão de Sapiens é presencial, então eu vou participar no lugar dela, então a gente está muito feliz, porque é um texto que pode dar maior visibilidade por, né, está sendo encaminhado por um periódico. Então, assim, a gente está muito feliz com esse texto, e a Letícia mais ainda de ter esse texto aprovado aqui no SEMEAD. Com certeza. E a questão da invisibilidade, ela é muito grande, até no sentido nacional mesmo, né? A gente consultou bases em que a gente percebeu, a gente teve conhecimento de que a representatividade de pessoas com deficiência não ultrapassa nem 1%, né, das matrículas feitas nacionalmente, né, no Brasil todo. Então, assim, é algo que deve ser debatido não só na academia, mas também em outros departamentos, né, em outros campos, para que essa pessoa tenha de fato o seu direito garantido, né? O direito à educação, ao lazer, ao trabalho, que também é uma questão muito precária, digamos assim, né, para essa população. Eu falo até pela minha experiência, né? Eu me formei tem praticamente um ano e aí ainda não estou no mercado de trabalho, né? Então, assim, a questão da experiência para essa pessoa com deficiência, ela é mais dificultosa, né? Porque a gente tem uma percepção de que, assim, de subvalorização mesmo da pessoa com deficiência, né? A gente subestima muito a capacidade da pessoa com deficiência. Muitas vezes, pelo aspecto físico ou intelectual, não sei, enfim, as várias deficiências, elas possuem níveis diferentes, né? Então, talvez por um pré-julgamento de conhecer alguém com uma determinada deficiência, a gente acaba aplicando essa característica para todas as outras pessoas com deficiência, né? Então, o processo para a pessoa com deficiência adquirir experiência, estar no mercado de trabalho e em demais campos também da sociedade, ele é mais complexo por essa subvalorização, né? Por esse preconceito, né, que a gente tem. Não vou dizer preconceito, mas um preconceito sobre a pessoa com deficiência. Muito bom, Letícia, muito bom. Letícia, professor Rubens, bom, mais uma vez, parabéns e obrigada por esse texto, né? Muito, muito apropriado. Vamos passar para o segundo trabalho, Murilo? Podemos projetar? E aí, depois, no final, a gente retoma as ideias aí com já os 3 artigos apresentados. Pode ser, Murilo? Pode ser, professores? Vamos lá, então. O artigo O Agir Comunicativo no Ensino-Aprendizagem da Educação Empreendedora foi escrito por Sara Lopes Silva Souto, doutoranda na UFLA, e José Roberto Pereira, doutor na UFLA.
Novas tendências, situações de emprego e inovação revelam uma necessidade de um novo perfil profissional. Então, nesse contexto, né, o empreendedorismo ele vem como uma estratégia para aumentar oportunidades de emprego e impulsionar também o desenvolvimento social e econômico, levando assim a educação empreendedora a ser uma prioridade nas agendas políticas em todo o mundo. Nesse contexto, o papel da universidade, né, ele vai muito além do desenvolvimento acadêmico. Então, ele deve permitir os alunos ser preparados, né, para esse desafio profissional que o mercado de trabalho hoje exige. Para isso, são necessárias mudanças profundas na educação tradicional. O educando antes passivo no processo de ensino-aprendizagem, agora precisa ser protagonista. Assim, a atuação do educador, vem de auxílio a esse protagonismo, atuando como facilitador. Esse processo de ensino-aprendizagem, chamado de metodologias ativas de ensino-aprendizagem, tem sua origem na pedagogia da ação, de John Dewey, e no construtivismo. Assim, né, nós buscamos fundamentar que a teoria do agir comunicativo de Habermas pode contribuir para a efetividade das metodologias ativas. Portanto, esse ensaio teórico busca analisar como a teoria do agir comunicativo pode contribuir com a efetividade das metodologias ativas para o desenvolvimento de competências empreendedoras na formação de estudantes de administração. Na fundamentação teórica, né, nós buscamos conceituar os principais temas da pesquisa, que são as metodologias ativas, aproximar essa metodologia ativa das competências empreendedoras, né, para ver qual que é a sua relação, e abrir também a discussão sobre a teoria do agir comunicativo de Habermas. A teoria do agir comunicativo ela tem sido utilizada, né, como fundamentação teórica para várias questões educativas em diversos aspectos. Porém, os métodos ativos de ensino-aprendizagem ainda não levaram em conta o agir comunicativo. Gonçalves ele argumenta que desenvolver o agir comunicativo no espaço escolar de forma sistemática vai ao encontro dos objetivos de uma educação que visa a formação de indivíduos críticos e participativos. Então, a nossa reflexão ela segue os princípios de Freire, né, para a educação libertadora, emancipatória e ainda como uma prática social, considerando o mundo da vida que é proposto por Habermas e formado pela sociedade, cultura e personalidade. Nós concentramos a discussão nessa aproximação, né, do conceito de metodologia ativa, nessa perspectiva da autonomia, né, que é a educação emancipatória de Freire, e teoria do agir comunicativo do Habermas. Então, mais especificamente, né, essa teoria do agir comunicativo. Então, nessa figura 1, apresenta a convergência entre esses conceitos, né, de TAC e metodologia ativa. Sendo, né, os componentes estruturais aí do mundo da vida, a cultura, a sociedade e as pessoas, né, cada um deles apresenta uma função dentro do agir comunicativo. Então, a da cultura é servir a tradição e a renovação do saber cultural. O da sociedade serve à integração social e à criação de solidariedade. O das pessoas, né, serve à formação de identidades pessoais. Quando relacionado isso à educação emancipatória de Paulo Freire, nós temos que na cultura, né, vai criar um diálogo da disciplina com o contexto social em que o estudante está inserido. Na sociedade, que serve, né, a integração social, vamos reconhecer a construção do estudante no mundo que se faz de forma isolada e sim nas interações sociais. E, em relação às pessoas, né, que é essa formação da identidade, possibilita ao educando a integração social, assumindo-se como um sujeito histórico. Na próxima figura, essa descrição que foi falada agora, ela vem um pouco mais descrita, um pouco mais detalhada, né, do que na anterior. Então, as funções do agir comunicativo e a educação emancipatória. Dando continuidade, né, entre essas convergências, agora a gente vai agregar nessa relação entre
a teoria do agir comunicativo e as metodologias ativas à educação empreendedora. Então, como que a educação empreendedora ela vai entrar nessa relação? Então, no primeiro, que é a cultura, né, que esse diálogo, né, que vai ser onde o saber vai ser a cultura e se renovando, o estudante ele cria um diálogo com o contexto social, identificando empreendedores locais, assim como as dores da sociedade, para, né, buscar as soluções inovadoras. No segundo, que é a sociedade, né, ele vai circular pelo ambiente externo à instituição de ensino, né, e buscar integração social e legitimação da atividade. E no terceiro, ao assumir a realidade vivida, o aluno torna-se capaz de intervir nela, né, e construindo e reconstruindo. Nessa última figura, a gente apresenta como que o agir comunicativo vai né, se inserir nessa metodologia ativa, usando como exemplo o PBL. Então, na primeira etapa, a gente tem as fases do PBL, né, as 5 fases, depois a gente coloca aqui o agir comunicativo, como que ele funciona, né, e aí a gente forma um framework de como seria inserido o agir comunicativo numa metodologia ativa real, né, que já é utilizada, muito utilizada, que é PBL é a metodologia ativa hoje mais buscada pelos professores. E por fim, então, a gente pode depreender desse ensaio que a teoria do agir comunicativo ela contribui com a efetividade dos métodos mais ativos de ensino-aprendizagem, né, no que refere à otimização do processo democrático da metodologia, potencializando a observação, a reflexão e a experimentação, respeitando a individualidade de cada participante. Nesse sentido, né, reforçamos a integração do contexto de vida do indivíduo à disciplina ministrada, assim como as exigências de uma prática educativa crítica, que deve buscar a reflexão crítica sobre a prática para a relação teoria-prática não se traduzir, né, sem um propósito. Então, o ensaio ainda ilustra a discussão sobre inovações pedagógicas na educação empreendedora por meio das metodologias ativas, né, de forma a unir o contexto acadêmico, institucional e social. E, a seguir, nós temos as referências bibliográficas. Muito bom, Sara, parabéns pelo teu trabalho. Um trabalho bem sofisticado, né? De onde tu juntou aí essa teoria, né, do agir comunicativo com Paulo Freire, com as metodologias ativas, né, mais precisamente com o PBL, com o empreendedorismo, né? Achei muito interessante. Acho que não tinha pensado sobre isso, que a gente não tem uma metodologia específica, né, para falar sobre empreendedorismo, e ele é tão falado, né, quando a gente fala de inovação, independente da área onde a gente trate do assunto de inovação, o empreendedorismo sempre está muito presente, né? Seja o empreendedorismo na perspectiva de, sei lá, de abrir uma empresa, de abrir um negócio, seja no empreender mesmo dentro mesmo como um colaborador e mesmo na própria vida, né? Então, a gente tem aí uma série de métodos para desenvolver essa competência, mas a gente não tem um método específico. Eu achei muito interessante fazer todo esse diálogo entre essa teoria, entre as contribuições do professor Paulo Freire e propor aí uma leitura possível para o desenvolvimento dessa competência, né? E eu queria saber o que te motivou, porque isso sempre me interessa nos trabalhos, porque assim, a gente não faz um trabalho do nada, né? A gente não acorda e diz, vou pesquisar tal coisa, né? A gente sempre é motivado por algo que faz parte do nosso dia a dia, né? Então, eu queria que tu contasse um pouquinho desse processo de construção desse trabalho. Bacana a pergunta, professora. Eu sou professora no Instituto Federal, tá, no IFMG, e eu trabalho no campus de Formiga, e eu já estou há um bom tempo no IF, e como professora, um dos assuntos que mais me motiva é a metodologia ativa, por perceber que um professor do Instituto hoje, né, no IF, ele trabalha tanto com o ensino médio quanto superior.
Então, eu tenho alunos de 15 anos e eu tenho alunos, às vezes, de 60 anos. Uau. Então, quando eu entrei no IF, foi um desafio tão grande lidar com essa diversidade toda, que eu falei, meu Deus, eu preciso ou sair daqui ou me encaixar nesse lugar. Então, eu comecei a estudar sobre metodologias ativas e, desde então, assim, devagarinho eu tenho construído alguma coisa. Aí, Paulo Freire sempre, né, me conquistou, eu gosto demais, né, da literatura dele e tudo mais. Quando eu entrei no... e aí, falando na metodologia ativa, o empreendedorismo foi a disciplina que mais... Porque quando a gente começa, acaba que a gente pega a disciplina que precisa, né? Então, me deram empreendedorismo e eu fiquei no empreendedorismo por muitos anos. Então, eu estou sempre com empreendedorismo, então foi ali onde eu me inseri, né? E aí, eu sempre coloquei o Paulo Freire ali nos meus trabalhos e tal. Quando eu comecei o doutorado, o professor José Roberto, que é meu orientador no doutorado, ele trabalha muito com Habermas. E aí, eu conheci o Habermas e me apaixonei também. Eu falei, gente, isso aqui tem tudo a ver. Vamos trabalhar aqui que tem alguma coisa legal. E aí, eu apresentei para ele a ideia e ele gostou e a gente começou a escrever. Então, é o primeiro trabalho assim que eu estou fazendo, né, como disse, essa inovação toda. Mas eu acho bacana, eu acho até que tem um futuro para continuar e poder tirar alguma coisa mais interessante de tudo isso, né? Foi um ensaio teórico, foi primeiro passo. A minha tese também ela vai seguir aí com Habermas, né? E também Paulo Freire. Então, eu acho que devo trabalhar mais alguma coisa dentro dessa temática. E dentro desse trabalho que tu, então, realiza no Instituto e também nesse processo da tua tese, tu prevê um campo, uma pesquisa de campo, porque seria muito interessante, né, a gente saber fazer uma aplicação, né, mais ou menos na trilha do que tu está propondo no artigo, para poder avaliar o quanto se desenvolve, né? O quanto é possível desenvolver da competência, né? Que está aí relacionada ao empreendedorismo a partir dessa tua proposta. Está previsto isso? Sim, sim, eu tenho a gente tem caminhado para esse sentido, né? Até no ano passado, eu tive aqui no SEMEAD um trabalho também com empreendedorismo e metodologias ativas, que foi uma revisão sistemática das metodologias que mais têm sido utilizadas para ensinar o empreendedorismo. Então, foi aí que eu descobri que o PBL era o mais usado e tudo mais. Então, veio daí, até foi um trabalho muito bem recebido no ano passado, fiquei muito satisfeito com essa revisão. E aí, assim, tá vindo, eu falo que a gente vai a passos bem curtos, né? Mas a ideia é depois colocar em prática, e eu quero levar isso para a vida, que eu sempre falo assim, eu estou no doutorado para levar alguma coisa para a sala de aula, eu quero levar para a minha vida, não quero ficar só ali, eu fiz o meu trabalho, eu sou doutora agora. Não, eu quero poder depois também evoluir dentro de sala de aula. Então, ainda não está definido quando vamos, mas nós vamos chegar lá na sala de aula. Mas você usa o PBL nas suas turmas, no ensino do desenvolvimento da competência do empreendedorismo? Você consegue ver essas diferenças? Sim. O interessante é que eu descobri que o PBL era muito usado nessa revisão sistemática que eu fiz, tá? Então, foi de lá que realmente essa informação veio. Mas eu, particularmente, não usava o PBL, eu usava outros, né? Tá. O Design Think, que é uma das que surgiu também, eu já usei muito, o Canva e tal. Eu uso muitas metodologias e vejo, assim, o potencial que tem nisso. Porque o que mais me incomodava no empreendedorismo é que as pessoas lembram assim, é empreendedor, mas lembra aquele cara que fez um unicórnio, sabe? Aquela pessoa que fez um unicórnio, é uma só em 1 milhão, né? Mas ninguém lembra dos empreendedores que estão ao nosso redor e que fazem realmente o mundo girar. Porque a maior parte das pessoas são empregadas em pequenas empresas, né? Não em grandes, enormes empresas. Então, eu vejo que essa metodologia ela tem o potencial para desmistificar isso, sabe? De que empreendedor é aquele que ficou bilionário. Não é, gente. Empreendedorismo são muitas coisas, inclusive o social, né? O empreendedorismo no serviço público, nada disso vai ser visto financeiramente dizendo, economicamente dizendo, né? Mas é um diferencial que você traz na sociedade que vai trazer muita inovação,
e que vai fazer realmente mudança no mundo, né? E que eu A gente achei muito pode até fazer interessante. o empreendedorismo com a Letícia ali, ó. Né, Letícia? Não é? Olha aí, Não olha aí. é? E que eu Então, achei muito assim, interessante no teu trabalho foi essa questão de tu sensibilizar para um olhar no entorno, né? E foi então, muito bem relacionado aí ao professor Paulo Freire. Então, assim, esse olhar para o entorno como uma sensibilização para o desenvolvimento da competência de empreendedorismo foi muito interessante. Parabéns, achei assim fantástico. o IF, ele tem como missão fazer o desenvolvimento regional e local, né? Então, nós temos que pensar assim, o que eu posso fazer com aquele meu aluno, que, inclusive, muitas das vezes, ele vem, né, de uma condição financeira muito difícil e tal, o que a gente pode fazer para que ele mude a realidade dele? Então, ele tem que ter essa conscientização de que ele é um empreendedor mudando a própria realidade. Né? Então, assim, eu quero que ele faça diferença na comunidade dele, quero que ele faça diferente aqui na nossa cidade, né? No nosso entorno. Então, isso para mim é muito importante. Muito legal, muito legal. É isso aí. Ser empreendedor não é só ter um unicórnio, né? Não é só ter um unicórnio. Muito bom, muito bom. Murilo, podemos passar para o próximo? Me Professora ajuda aí Cláudia, se me nessa. permite uma Claro, parte só, não? claro, professor. Que eu achei bem interessante nesse trabalho da Sara agora, é o seguinte, em geral, pessoas que utilizam Paulo Freire são autores, pesquisadores mais ligados à teoria crítica, eu estou falando de estudos organizacionais, que é o lugar de onde eu falo. E, em geral, há uma demonização dos empreendedores. O empreendedorismo é enxergado de uma forma extremamente negativa, como uma espécie de projeto neoliberal ou coisa que vale. E o que eu acho muito interessante nesse texto, Sara, é você fazer essa aproximação. Primeiro, eu concordo com a Cláudia que é um negócio, é um exercício intelectual absurdo você juntar Habermas e Paulo Freire e tentar achar conexões e tal, e ainda por cima com metodologias ativas. Então, eu já achei muito legal nesse sentido. Mas eu acho muito bacana de você trazer, né, utilizar, fazer uma leitura de Paulo Freire de tal forma a não demonizar a figura do empreendedor, mas pensar o empreendedorismo como possibilidade de uma pessoa, mesmo numa região vulnerável, ela aprender determinadas questões sobre si e sobre o seu negócio e produzir renda e mudar a história da sua família. Então, assim, pensar emancipação, né, empreendedorismo como emancipação, eu achei assim um negócio mais legal do seu trabalho. Muito bom. Nossa, você falou a palavra certa, exatamente. É pensar em empreendedorismo como emancipação, é a palavra que eu falo, porque o fim, né, a ideia fim da teoria do agir comunicativo é emancipar as pessoas, elas se tornarem sujeitos de si e capazes de tomar decisão, né? E para Paulo Freire isso é conscientização. Então, exatamente, o professor falou tudo. Que eu acho legal você não estar presa apenas a um viés ideológico que aprisionaria seu pensamento e o levaria para uma direção que não ajudaria esses jovens empreendedores. E você tentando, né, fazer essa ligação, pô, genial, achei muito legal mesmo. Muito legal mesmo. Professor, eu não havia aberto para perguntas, porque depois que a gente apresentar o outro trabalho, a gente vai abrir para esse debate mais amplo. Mas super obrigada pela sua Então, contribuição. desculpa a intromissão. Imagina, professor, imagina, está tudo certo. Murilo, algum comentário? Podemos seguir? Vamos seguir, depois a gente faz um apanhado geral, viu? Que eu também tenho Maravilha. comentários para o primeiro trabalho, beleza? Ah, que ótimo. Beleza, vamos lá então. Meu nome é Karen e vou apresentar para vocês o artigo que tem como título A avaliação do Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal no Desenvolvimento Social e Comunicativo do Bolsista de Extensão, um estudo de caso na Universidade Estadual do Ceará, que tem como autores Joelma Leite Castelo, Iane Correia Forte, Karen da Silva Mesquita Lima, Maria Solange de Souza Freitas e Auriovaldo Costa Neto. Nossa introdução, ela tem como
objetivo, as extensões universitárias são essenciais na aquisição de conhecimentos, práticas e habilidades a serem executadas, junto à sociedade, podendo ser desempenhadas em qualquer área do conhecimento humano. Assim, em 2011, a Receita Federal criou o Núcleo de Apoio Contábil Fiscal, projeto que visa oferecer serviços contábeis e fiscais à sociedade hipossuficiente. Esse projeto foi implantado em diferentes instituições de ensino superior e IES do Brasil, que firmaram um acordo de cooperação com a Receita Federal, e é desenvolvido pelos discentes dos cursos de Ciências Contábeis e Comércio Exterior das IES. Nesse contexto, destacam que a oralidade permite o desenvolvimento do sistema ensino-aprendizagem com a utilização do diálogo durante a discussão de princípios, fundamentos e objetivos das inúmeras disciplinas acadêmicas. Além disso, permite a aproximação e o conhecimento cultural, social, linguístico e de identidade dos diversos sujeitos envolvidos nas atividades. O nosso estudo tem como questão de pesquisa como o projeto do Núcleo de Apoio Contábil Fiscal influencia no desenvolvimento social comunicativo do bolsista de extensão. O estudo teve como objetivo investigar como o NAF influencia no desenvolvimento social e comunicativo do bolsista de extensão do curso de Ciências Contábeis da Universidade Estadual do Ceará. A nossa justificativa e relevância tem o desenvolvimento dessa pesquisa oportuniza um olhar mais atento sobre a formação profissional dos estudantes do curso de Ciências Contábeis, conduzindo reflexões sobre programas extensionistas. Assim, esse estudo contribui com as pesquisas sobre extensões universitárias e formação profissional. Ao avançar na abordagem sobre a interação entre a atividade social com o desenvolvimento comunicativo na formação acadêmica dos bolsistas extensionistas do curso de Ciências Contábeis, com ênfase no Núcleo de Apoio Contábil Fiscal. A extensão universitária proporciona aos estudantes vivências e experiências práticas que estão diretamente relacionadas à triade universitária, como ao saber teórico, a análise investigativa em meios de projetos de pesquisa e a aplicabilidade prática de ofícios laborais referentes ao conhecimento teórico adquirido em sala de aula. Com isso, visa melhor atender aos anseios da sociedade e contribuir para o desenvolvimento educacional e profissional de seus discentes. Falando do nosso referencial teórico, tem dois tópicos. O papel da extensão universitária no desenvolvimento social e comunicativo. A extensão universitária é um campo que aproxima e promove contatos entre estudantes e o mercado profissional, além de colocar em prática as teorias explanadas em salas de aula. O desenvolvimento social é um fator que contribui para a evolução de um indivíduo e a comunidade no qual é integrante, por meio da empatia, responsabilidade com os direitos e deveres civis e sociais, altruísmo, compartilhamento de conhecimento, respeito e inclusão social, enquanto o desenvolvimento comunicativo refere-se à absorção e divulgação da teoria e prática dos mais 3 diversos campos da atuação profissional e acadêmica, além das experiências adquiridas pelo efetivo trabalho em equipe. Já o tópico Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal não se resume apenas às ofertas de cursos. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional estabelece que a educação está diretamente relacionada com o mundo do trabalho e prática social. A importância da institucionalização do NAF-US surgiu com a necessidade de aprimorar não somente o conhecimento dos discentes dos cursos de Ciências Contábeis, mas também a prestar assistência gratuita às pessoas físicas e jurídicas de menor poder aquisitivo, para que o Estado do Ceará consiga avançar em seu desenvolvimento social e econômico. Com isso, entende que os projetos extensionistas que visam o desenvolvimento social e profissional caracterizam com o desafio aos educadores buscar incentivar a inclusão social e conscientização econômica de jovens estudantes ao longo de sua vida profissional e acadêmica. A nossa metodologia tem como tipologia da pesquisa qualitativa, exploratória e descritiva. A coleta de dados foi com base em 23 bolsistas que foram entrevistados num questionário semi-estruturado, no período entre 1º de março de 2022 até 31 de maio de 2023. A análise de dados teve 2 dimensões, o desenvolvimento social e o desenvolvimento comunicativo, e uma questão desafio a participar do projeto de extensão. Análise dos resultados, vamos falar um pouco do desenvolvimento social. A oferta de serviço pela universidade para a sociedade, a análise dessa dimensão visa a influência gerada sobre a empatia, responsabilidade com os direitos e deveres civis e sociais, quanto ao altruísmo, compartilhamento de conhecimento, respeito e inclusão social. Essa dimensão foi
abordadas 6 subcategorias. Já o desenvolvimento comunicativo tem como compreensão do desenvolvimento do bolsista nas suas habilidades, conceitos, postura, que visa a influência gerada sobre a utilização do diálogo durante a discussão de princípios e fundamentos teóricos com questão técnicas que proporcionam conhecimento cultural, social e profissional dos diversos sujeitos envolvidos nas atividades. Foram analisadas 5 subcategorias nessa dimensão. A nossa questão de desafio fala do desafio que como o discente tem de participar do projeto de extensão, que foi percebido que é conciliar o tempo com as suas atividades rotineiras, estudo, trabalho, família, dentre outros. A nossa conclusão permite ampliar o conhecimento sobre a extensão universitária, que impacta no desenvolvimento social e comunicativo do bolsista de extensão. Nesse sentido, o estudo apresenta que os projetos de extensão são, por fim, uma forma pela qual o bolsista de extensão consegue interagir com as IES e com a sociedade, adquirindo aprendizado por meio da visualização de novos pontos de vista. Verifica-se também que a inclusão social do aluno bolsista também é evidenciada pelas atividades em comunidade em caráter diferencial, uma vez que o discente vivencia um trabalho em equipe que pode proporcionar uma melhora do trato social e comunicativo a indivíduos com especialidades e comportamentos diferentes, mas que se auxiliam em um mutualismo e desenvolvem tolerância e empatia dentro do convívio. A pesquisa apresenta limitações que devem ser destacadas. A amostra, que é composta exclusivamente pelos membros do NAF-US, pode ser considerada uma limitação, uma vez que a pesquisa abrange apenas um núcleo de apoio contábil fiscal para entender o processo de desenvolvimento dos estudantes. No entanto, é necessário destacar a relevância da amostra, uma vez que é composta pela universidade que é primeiro lugar entre as estaduais do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, segundo o site Educação da América Latina. Aqui as referências que foram utilizadas para a nossa pesquisa. Muito obrigada. Muito legal, parabéns, Rayane. Um trabalho super pertinente também. Vamos falar de extensão, né, e dessa contribuição para o entorno, para a comunidade. O teu trabalho foi um trabalho que a gente tinha só o resumo, né? A gente não tinha acesso ao trabalho inteiro, né? E eu queria que tu nos contasse, então, sobre as tuas motivações e o processo de construção desse trabalho, e me chamou a atenção a questão da comunicação. Isso é algo crítico nessa área? Por que a comunicação e não outro aspecto? Pronto. Eu passei, né, eu fiquei à frente do NAF-US na coordenação de 2021, setembro de 2021 até setembro agora de 2023, tá? Então, assim, nesse período de 2 anos, a gente consegue, né, efetivamente visualizar o desenvolvimento do aluno, como é que ele se comporta, né? Muitos chegam para a gente no processo seletivo extremamente tímidos, né, extremamente tímidos. E o que acontece? A área, né, a sub-área, ciências contábeis, né, da administração, ela é considerada uma área prioritariamente técnica, né? Ou seja, que o aluno, né, o especialista, o contador, ele vai lhe passar informação e aí isso acabou. Mas a gente sabe que a contabilidade ela trabalha com informações extremamente sensíveis, né? A gente trabalha com informações sensíveis que são informações que não é de um conhecimento tão aprofundado da população. Então, a motivação essencial do trabalho foi, primeiramente, né, tentar entender o que é que o aluno, o benefício que o aluno verificava, tá, em participar do NAF. Por que a gente tinha tantas pessoas inscritas no NAF? O que esses alunos visualizavam que eles poderiam agregar, tá, nas suas experiências para, assim, conseguir continuar, postergar na carreira de contador. E, além disso, a gente tinha esse plus, né? Esse plus com relação à comunicação. Por quê? O NAF, pelo menos o NAF-US, né? Ele funciona de segunda a sexta, de 3 às 6h30 da tarde, tá? Especificamente na coordenação do curso, atendendo a população assim, hipossuficiente, que não tem condições financeiras de ter acesso a um computador. Então, essa população chega para a gente com
problemas de imposto de renda, é, já com dívida ativa, tá? Problemas já na procuradoria, que teoricamente não é nem um quesito, um aspecto que o NAF trate. Mas, a depender das circunstâncias, né, a gente faz esse aparato, uma vez que a gente já tem ex-membros que são estagiários, que trabalham nesses locais, para tentar, né, solucionar o problema desse cidadão. E a gente tem uma cautela e um cuidado muito grande em como informar ao cidadão o problema e como é que a gente pode solucionar. Né? Porque às vezes não é muito fácil, né? Falar assim, olha, você está com a dívida ativa, né? Um valor de R$ 5.000, você tem tais formas de fazer parcelamento, você fala assim, ah, não sei, eu não tenho dinheiro para pagar e acabou. Aí a gente, não, mas você pode parcelar, e, sabe, é uma explicação bem detalhada, que a gente fala, né, que a gente, assim, eu e a outra coordenadora, a professora Joelma, a gente sempre fica em cima ali com o aluno, verificando o desenvolvimento dele. Obviamente, vai chegar um ponto que ele não vai conseguir, né, desenvolver ir além, porque o MAP, ele atualmente é composto por alunos de primeiro, segundo, terceiro semestre, tá? A nossa ideia é justamente o aluno entrar no curso, o aluno já conseguir se desenvolver, né? Então, a gente fica ali a par, né, para qualquer dúvida adicional, mas a gente quer ver como é que ele consegue passar a informação para aquela pessoa que ele sabe que não tem o conhecimento. Que não tem o conhecimento, que às vezes é uma pessoa que não tem um estudo, né, muito bom, né, pessoas da região, né, microempreendedores. Então, assim, a ideia em si é justamente o primeiro ponto, né? É mostrar, o aluno vai ter aquele contato com a sociedade, né? Ele vai ter que se mostrar, ele vai ter que desenvolver esse aspecto social dele, uma vez que ele trabalha em grupo, né? Ele trabalha em grupo. O MAF atualmente, ano passado, ele chegou ao ponto de ter 22 bolsistas, então eram várias pessoas para você se comunicar, para você tirar dúvidas, né? Então é uma situação bem delicada, né? Se você não gosta de trabalhar em grupo, vai ser nele que você vai ter que aprender a trabalhar em grupo, né? A se socializar, tá? E com relação à questão comunicativa, é justamente o ponto que a gente percebe que muitos alunos falam assim, professor, eu não sei, eu não vou conseguir explicar, professor, eu não tenho domínio. Mas você lá, naquele dia a dia, você percebe, né? Não, você tem um domínio. Assim, eu digo por experiência, porque fui 3 anos e 7 meses bolsista de extensão da Universidade Federal do Ceará. Aí, quando eu entrei na UES, eu peguei esse desafio de ser coordenadora, né, ficar na coordenação do NAF, UES, durante esse período de 2 anos. Então, assim, é diferente porque você sabe o que é que você está desenvolvendo, mas você, quando você é docente, você quer saber pelo aluno. O que é que você acha que você está ganhando? O que é que você acha que você está adquirindo? E você quer que ele efetive essa aquisição dele, né? Esse desenvolvimento social e desenvolvimento comunicativo. Então, foi através dessas entrevistas, né? Essas entrevistas que a gente realizou com todos os bolsistas de 2022, né? E os que estão atualmente em 2023. Não pegamos períodos anteriores, primeiramente, questões pandêmicas, o NAF ficou remoto, então o número de bolsistas ele caiu muito e ele não estava, né, na Pró-Reitoria de Extensão. A gente retomou, né, o NAF na Pró-Reitoria de Extensão em 2022, né, a gente teve tratamento institucional, por causa de questões da Covid e tal, então, em 2022 a gente retomou e efetivamente a gente voltou ao presencial, ou seja, os alunos ele têm aquele contato, né, efetivo com o contribuinte. Então, essa ideia, né, desse artigo, assim, veio de vários insights, né, várias questões, até porque esse artigo é dividido em dois. Tem um outro artigo que vai ser apresentado na sexta, né, a outra parte, né, do artigo que a gente já entrou em contato com todos os bolsistas, né, de todos os períodos que o MAF veio a existir aqui no estado do Ceará, nas universidades do Ceará. Então, mas um dos primeiros principais insights foi justamente saber do aluno, o que é que ele sente, se ele realmente verifica que ele está conseguindo ter um melhor relacionamento, né, a partir desse relacionamento em equipe, né, não somente do relacionamento em equipe, mas dessa comunicação com a sociedade e também, né, esse fato de comunicação dele, se ele está conseguindo melhorar. Até um ponto que eu queria até tratar, a gente pode até ver aí no vídeo, foi a Karen, né? A Karen é uma das bolsistas do NAF, né? E que está na elaboração desse artigo.
e foi assim meio que um fato, eu quero, professor, eu quero aparecer, eu quero ir fazer esse vídeo, eu quero mostrar, então a gente teve que escolher ali dos três quem é que ia, né, participar, a gente deu a oportunidade para os alunos também, né, participarem, porque eles queriam ter esse momento de se desenvolver, né, de mostrar também que eles conseguem falar sobre a pesquisa. Muito legal, muito bacana. Raiane, será que as pessoas que procuram essa área, elas já têm um perfil em que elas são mais fechadas, mais retraídas, ou não, elas são mais expansivas, e aí, durante o curso, elas vão ficando mais focadas, mais fechadas? Pronto, assim, quando a gente entra no processo seletivo, abre o processo seletivo a gente vê uma mistura, né? Uma mistura de características desses alunos que tentam. Realmente, a gente tem os alunos mais extrovertidos, que falam, né, e tal, que querem realmente mostrar que querem estar ali no projeto, mas, pelo menos nesses 2 anos de trabalho, a gente quis mostrar que o projeto em si não é apenas o aluno praticar aquilo que ele aprendeu em sala de aula, né? Não é isso. Tanto que eu vou dar um exemplo, que no último processo seletivo a gente teve um aluno que se inscreveu, né? Ele tinha todos os conhecimentos necessários, já tinha estagiado na Receita Federal, ele era tudo que a gente queria. Mas também ele tinha uma coisa que a gente não queria. A gente não queria um aluno experiente. A gente quer que o aluno ele aprenda, sabe? E a gente, nesse momento, nesse processo seletivo, a gente tenta justamente pegar os alunos que a gente percebe que podem ter futuramente, se eles não se desenvolverem, né? Como eu disse, a gente tem um quadro também de alunos muito tímidos que falam, não, professor, eu não vou conseguir falar, né? Eu não vou conseguir passar a mensagem correta para a pessoa. E a gente quer esse tipo de aluno. A gente quer esse tipo de aluno para que ele mostre que ele é capaz. Porque a gente sabe que as pessoas que já são desenvolvidas vão ter uma maior facilidade no mercado de trabalho. A gente sabe disso. A gente é bem ciente. Aquele aluno que tem aquela lábia, que sabe falar, a gente sabe que consegue, né? E era o caso desse aluno, né? Que já estagiava na Receita, estava estagiando no Ministério Público. Então, assim, a gente perguntou até para ele, a gente, não, seja realista, por exemplo, por que você está tentando nada? Ele, não, pelas horas complementares. Não é isso, não é. Assim, você é excelente, né? Excelente, mas não é isso, sabe? Um dos pontos que a gente pede no processo seletivo é que os alunos eles escrevam um memorial da sua vida, né? Efetivamente, o que é que eles fizeram no caso, né, como a maioria, né, tem primeiro, segundo semestre, o que é que eles fizeram na sua graduação? A maioria de ensino técnico, né, escolas públicas aqui do estado, do Ceará. Então, eles fazem, e a gente aproveita isso para fazer com que eles desenvolvam, né, na entrevista e a gente consiga verificar, né, se eles vão, assim, se ele é aquela pessoa, não é essa pessoa que a gente quer desenvolver, essa pessoa que a gente quer, que, assim, mudar o comportamento dela, assim, de forma radical, que ela saia aqui e fale, nossa, o NAF fez uma diferença na minha vida acadêmica, e é que é muito gratificante para a gente, como docente, é escutar isso. Professora, eu consegui um trabalho em tal campo que eu falei que eu era do NAF. Sabe? Isso não tem preço. Isso realmente não tem preço. E essas questões de desenvolvimento assim, é uma chave, é uma paixão do docente, né? É o que o docente quer ver no seu, no seu discente, no seu estudante. E o NAF, o S, em período de imposto de renda, ele dá muitas entrevistas para jornais locais, né? Jangadeiro, que é filiado aqui do SBT, TV Ceará, que é filiada da TV Cultura, a gente sempre dá entrevistas sobre imposto de renda, microempreendedor individual, e quando esses alunos sabem na entrevista, eles já falam assim, não quero participar, não quero. Mas quando a equipe, né, de reportagem chega, aí, professora, a gente vai participar, eles vão filmar a gente, eles vão questionar a gente. Aí a gente percebe, não, eles estão se desenvolvendo, ótimo, perfeito. Aí a gente dá algum jeito para eles participarem. É ótimo, né? Assim, é um ponto assim muito. Então, essa parte de características ela é muito diversificada, mas o nosso foco principal é tentar pegar aquele aluno que a gente sabe que pode ser que ele tenha alguma dificuldade, né, de mercado, e a gente quer tirar esse problema dele para que ele consiga ter esse acesso de uma forma mais fácil, mais facilitada. Que legal, que legal. Parabéns, parabéns. Que trabalho bacana, que trabalho bonito. Murilo, vamos abrir para as perguntas, para os comentários. Podemos começar contigo?
Com certeza, professora. Muito feliz, inclusive, mais uma vez, tanto em participar do seminário quanto ler trabalhos tão importantes, tão bacanas aí. Eu sinto por não poder dar um feedback maior nesse último trabalho, porque de fato a gente só tinha o resumo lá, não tive como ler o trabalho propriamente, mas parabenizo demais, é uma ação muito importante, é algo que, especialmente agora, a partir desse ano, com as diretrizes do MEC, com a necessidade da implementação da extensão universitária na curricularização, né? Da extensão universitária é algo que se tornou cada vez mais palatável, mas até ano passado era algo muito relativo e muitas pessoas não valorizavam a importância da extensão universitária, o quão é importante. Eu mesmo, durante a minha formação de graduação, eu vivenciei ensino com a monitoria vários anos, acho que eu fiz ainda mais de 2 anos de monitoria, eu passei por mais de 2 anos de pesquisa, mas não vivenciei nenhuma ação de extensão, até porque as oportunidades dentro do meu curso, naquela época que eu cursava a graduação, eram muito incipientes. Então, assim, é muito válida, é uma iniciativa muito válida e muito necessária, especialmente agora que agora passa a ser uma obrigação, né? Então, são iniciativas como essa e a disseminação disso em eventos como esse, em periódicos mais à frente, é o que se torna, inclusive, pode inspirar muitos outros professores na prática da extensão. E aí, meus parabéns a todos os autores. E aí eu vou voltando em relação aos trabalhos pela ordem apresentada, no caso, como falei agora de extensão, vou pelo da educação empreendedora, o trabalho que a Sara apresentou para fechar com o da Letícia e depois passar para o pessoal aí nos demais questionamentos. Eu me ative como algumas nas minhas anotações, a professora trouxe, inclusive, um sentimento mútuo, acho que foi bacana e alguns questionamentos, eu só trago e reforço o aspecto, a importância de testar esse modelo, o quão interessante, o quão importante foi essa proposição, essa sacada, inclusive com a percepção que o professor Rubens traz. É muito interessante isso, da emancipação, quanto isso eu fiquei muito, muito feliz com essa sacada, essa relação que o trabalho traz, mas o que eu acho que, inclusive, precisa ser frisado até mesmo nas considerações finais ali, e não são considerações finais, é para seguir a discussão mesmo, né? É a importância de se testar esse modelo, de se aplicar em disciplinas de empreendedorismo voltadas à educação empreendedora, de forma a ver, não só para que outros professores possam testar, não só com o PBL, mas com outras estratégias ativas. Acho que é importante esse exercício, e aí isso já é outro artigo, é uma sugestão para artigo futuro. Essa narrativa completa, ouvindo, detalhando como foi a aplicação, e inclusive ouvindo, por outro lado, tanto alunos quanto professores ou monitores, não sei o que envolver. Eu tenho alguns trabalhos aí voltados aí aqui, que eu também não me apresentei a senhora também, me desculpa, Cláudia. Lá no começo você falou sobre. A gente acabou não se apresentando. Eu sou daqui da Paraíba, eu moro na Paraíba e atualmente faço doutorado em Pernambuco. E aqui, diferentemente, são dois programas bem distintos. Na minha ênfase em ensino e pesquisa, vem da minha formação de mestrado lá na UFPB, na Paraíba, em que nós temos um grupo bem forte estabelecido em aprendizagem e conhecimento, liderado pelo professor Nielson Barbosa. Não sei se vocês conhecem, mas aí a gente já vem de alguns estudos em que foram desenvolvidas estratégias, algumas técnicas, inclusive, e nós testamos, detalhamos em alguns artigos e ouvimos os resultados daquilo. Isso foi muito interessante, até usando a partir da estratégia, da metodologia de pesquisação, a estratégia de pesquisação qualitativa. Então, eu acho que aí são sugestões bacanas para que vocês vivenciem, não só algo como um plano futuro, mas como algo já para se dar continuidade mesmo, porque é uma contribuição riquíssima. Se faltam muitos, nós só sentimos a dificuldade de ver formas de aplicação dessas estratégias, não só PBL. PBL como já é uma das mais utilizadas, nós já temos mais estudos sobre isso. Nós temos várias outras estratégias que professores utilizam em sala de aula de forma diferente, com sacadas diferentes, e acabam não disseminando isso, fazendo com que outros professores cheguem. Então, acho que toda iniciativa nesse sentido é muito válida. E aí, parabenizo demais o trabalho de vocês.
E só reitero a ênfase, é trazer, mostrar o quanto vocês estão contribuindo, até mesmo já na introdução, reforçar isso para passar aí por periódicos daqui a pouco, que é um trabalho muito válido, muito inteligente, muito bacana. Então, as contribuições, já reiterar desde o início também o quanto vocês contribuem, acho que isso fez falta na introdução. E para fechar meus comentários, aí volto para o da Letícia e do professor Rubens e agradeço pela oportunidade de ler um trabalho tão bacana, tão bom. Para mim foi muito importante. E durante a pandemia eu fiz estudos em mestrados profissionais voltados à alta regulação da aprendizagem, ao quanto os indivíduos precisaram se adequar. Eu, enquanto estudante, também precisei passar por isso. E, enquanto professor, da mesma forma, nós precisamos aí readequar nossas práticas, mudar, rever. Isso foi um período de muita ruptura, foram mudanças disruptivas que trouxeram aí inúmeros aprendizagens para nós. Mas aí fui vendo quantos resultados batem também, inclusive com trabalhos, mas o quanto a adição do elemento pessoas com deficiência, a educação inclusiva impacta. E ver sobre essa ótica é muito importante. Eu fiquei me questionando ao longo da leitura. Já é uma crítica constante nossa. Aqui na UFPB nós temos essa força dos estudos sobre aprendizagem e conhecimento. Mas existem estudos nossos, levantamentos que de universidades que você faz o mestrado, faz o doutorado e não tem a obrigatoriedade de cursar nenhuma disciplina de ensino. Então, quantos professores não são preparados para ensinar? Imagina para ensinar e traçar estratégias para que possam contribuir, para que possam lecionar para pessoas com deficiência de forma a não segregar, que existe na educação inclusiva a segregação, existe a inclusão. Esses são 4 elementos que eu já não lembro mais, já faz um tempo que... Mas aí existe a inclusão, que é inserir a pessoa, mas o quanto, até mesmo a metáfora que a professora Cláudia traz, é interessante. Não basta só trazer a pessoa para a sala de aula. Eu tenho que fazer com que a pessoa se envolva, tem que haver engajamento, tem que haver mudança na nossa postura para que todos ali aprendam com equidade. Então, isso é muito importante e agradeço demais. E aí, só como forma a contribuir, okay? Não só refletir, mas trazer alguma contribuição, porque vocês são um trabalho que precisa, de fato, o quanto antes. Espero que todos os trabalhos aqui tenham fast track. Não sei se vocês, na hora da inscrição, selecionaram revistas para possíveis indicações, mas caso não, que possam enviar o quanto antes para revistas aí, com periódicos de alcance. E aí, visando contribuir a isso, eu só faço 2 comentários, que na verdade são dúvidas que me surgiram enquanto eu estava lendo, e acho que seriam melhor explicitadas nos procedimentos metodológicos do trabalho de vocês, professor Rubens, da professora Letícia, que, primeiro, sobre os participantes, as entrevistas, quando elas foram feitas, acho que seria interessante detalhar a época em que foi feito, até mesmo para a gente poder visualizar em que momento específico da pandemia as pessoas já estavam voltando para o presencial, porque eu sei que algumas foram online, outras foram presenciais, então acho que já estava vendo as aulas já tinham retornado ou estavam naquele período meio híbrido que já estava mais flexível, mas as aulas continuavam online. Então, acho que isso pode ser detalhado nos procedimentos metodológicos. Falar também, eu consegui somar 11 entrevistados, foram 6 alunos e 5 monitores, salvo engano, não sei se eu contei correto, né? Então, 11 participantes das entrevistas. Quantos deles são mulheres, quantos são homens? Eu acho que também poderia ter alguma, até mesmo, não vi nas análises, mas é uma informação que poderia ser, independente das análises, está no referencial, na metodologia e a faixa etária também desse pessoal. Acho que são informações só que trazem um pouquinho mais de robustez quanto à metodologia do trabalho. E, por último, gostei muito da classificação com as categorias. Vocês utilizam referências e trazem ali de forma bastante clara, até mais ficou ainda mais claro com a apresentação do vídeo, mas aí eu faço uma sugestão de só reagrupar na análise dos resultados, acho que fazer subtópicos de análise, categoria tal,
os parágrafos delas, você reagrupar em 5 subtópicos os resultados para ficar mais fácil a visualização e fechar, até porque os resultados são muito importantes com um quadro. Não vejo um quadro que sintetize os resultados e as categorias, os pontos-chave ali que possam trazer os significados que vocês encontraram sobre cada categoria. Acho que isso enriquece ainda mais para uma publicação daqui a pouco aí em um periódico futuro. Mas no demais, meus parabéns a todos os trabalhos. Eu estou muito feliz com o que eu ouvi e o que eu li até aqui. Bom, vamos deixar aberto então agora para perguntas, Murilo. Sim, podem ficar à vontade, pessoal. Nós temos um tempinho aí, 12 minutos ainda que podemos aproveitar com toda certeza. Então, eu gostaria de saber, ou talvez dar uma dica, não sei se esse é o termo correto, mas sobre, como a Cláudia falou, o que chamou a atenção dela foi a comunicação no último trabalho, né? O meu já foi a questão do controle do tempo, né? O domínio do tempo ali, a conciliação. Se seria possível, se foi realizado nesse sentido, a diferença do pré-pandemia e durante a pandemia, se houve alguma modificação nesse sentido da conciliação do tempo para a execução das atividades. Você poderia falar um pouquinho nesse sentido? Para mim? Acho que essa pergunta é para a Rayane, né? Isso, Não. Com relação, né, pandemia, pronto. Quando ocorreu a pandemia, né, 2021, março foi de 2020, né, 2020, perdão, de 2020 até agosto de 2021, atividades remotas e muito, sim, muito poucas, pouquíssimas, assim, eles não tinham contato. Realmente, o máximo que era feito eram cursos para eles, né, irem se desenvolvendo. Vamos fazer um curso aqui, a CEFIM vai fazer um curso sobre IPTU, né, ITBF, mas não efetivamente solucionar alguma coisa na forma remota, não ocorreu. Por isso que a gente nem... Porque eles não tiveram contato, não teve contato, então, por isso que a gente não colocou. E também porque a instituição 2021.2 teve o trancamento institucional, ou seja, esse semestre não existiu na UES. A gente saiu de 2021.1 para 2022.1. Então, a gente deu um pulo aí, né? Então, realmente não, a gente não pegou esse período da pandemia, né, remoto, porque não estava tendo. Quase nenhum NAF estava tendo atividade, né? Estava conseguindo ter alguma atividade. Foi aí também um meio que a gente iniciou para tentar se adaptar, né? Aí foi um período que a gente criou um meio institucional, né? Porque nem na época o meio institucional a gente tinha, para que a população pudesse entrar em contato com a gente. Aí, realmente, por isso a gente pegou esse período de 2022, né? 2022 e 2023. O NAC da UES, ele existe desde 2017, mas a gente não entrevistou os anteriores, né, de 2017 até o final de 2019, pelo fato, nem 2017, eu acho que funcionou 2018, 2018, 2019, a gente não pegou esses alunos anteriores, porque a gente já não tinha mais contato deles, né? A gente não tinha teve contato lá, né, para conseguir, né? Então, assim, o segundo artigo, que vai ser apresentado na sexta, aí a gente tentou pegar todo mundo, né? Todo mundo desde quando entrou, assim, ou seja, aí foi porque no questionário era algo mais viável, né? Assim, a gente pode falar que era a gente viável, tenta aí responder rapidinho, tal. Aí a gente tentou, entrou em contato com a Unifor, com né, a UFG já tinha, com a UFC, com a UVA, né? As universidades aqui do estado do Ceará que tem NAF implantada, e a gente foi atrás desses bolsistas, né? Desde quando entrou, desde quando iniciou as atividades de NAF. Mas para entrevista mesmo, a gente não, pelo tempo, né, também, porque essas entrevistas, efetivamente, elas finalizaram em maio, mas essas entrevistas, elas iniciaram em outubro do ano passado. Então, assim, foi para conseguir ter o tempo para entrevistar cada aluno, efetivamente, perguntando as 12
era muito difícil, porque eles não estão lá todos os dias. São os dias, são revezados. Como a gente tem muito bolsista, né? 22, isso é um espaço, é uma sala que cabe ali comumente 6 pessoas diariamente, né? Eu vou colocar aqui, 6 pessoas diariamente. Então, nem todos estão ali de segunda a sexta. Quem está de segunda a sexta são os bolsistas remunerados. Desses 22, são apenas dois. O restante é tudo voluntário, né? Não recebe nenhuma bolsa para estar ali no NAF. É até um ponto para deixar bem claro, né? Que dos 22, dos 23, no caso aí, entrevistados, tá? Apenas dois recebiam bolsas, né, da instituição. O restante era bolsista voluntário. E lá, se você é bolsista voluntário, você não pode ser bolsista remunerado, por exemplo, uma monitoria. Não, eles estão lá porque gostam mesmo, né? É assim, na raça do negócio, entendeu? Infelizmente, a gente não tinha, a gente pedia para a pró-reitoria de instituição, mas a gente sabe que questões de recursos, né, não é muito fácil, né? Não é só o NAF, né, que existe lá, né? A gente tem outros núcleos para serem também apoiados pela instituição. Então, para a gente recebia duas, né? O restante era tudo voluntário e tal, então dificultava. É por isso, né, que a gente fez essas entrevistas, elas demoraram um pouco, né? Elas pegaram ali o pessoal do ano passado, outubro, aí o pessoal que entrou esse ano, a gente fez ali em maio, aí pegamos, a gente fez, foi até feito, né, uma análise de conteúdo pelo Atlas TI, que a gente foi conseguindo ali mirar pelas falas de cada estudante, o que é que eles, as quotations, né, desculpa, eu não sou, assim, quem é mais quase nesse artigo é a Joelma, né, o meu foi o Quant, aí eu sou mais do Quant, então, mas assim, ela pegou as quotations, a gente foi analisando um por um ali, para saber extrair da fala daquele bolsista, para efetivamente a gente conseguir tirar algo dele dessa presencialidade, do contato efetivo, aí por isso que a gente não pegou o período remoto. Assim, não, bacana. Eu só comentei nesse sentido porque a questão de conciliação do tempo foi um questionamento que apareceu também na nossa pesquisa, né? As pessoas se sentiram mais pressionadas a cumprir as coisas, né? Enquanto no presencial, a gente geralmente faz o que é possível, né? E a cobrança foi maior no online, foi maior. E aí talvez uma pesquisa futura pudesse fazer essa análise, né, da discrepância do presencial para o virtual, né? Com certeza a gente vai estar uma diferença assim, muito discrepante dos bolsistas desse período remoto, que infelizmente, né, não tiveram contato, só fazer, assim, porque como a gente junto com a Cefaz, Cefim, CRC, Ceará, né, e a Receita Federal, né, aí nesse período remoto, essas instituições ficaram passando cursos para eles, né, cursos para pelo menos eles irem se aprimorando e tal, mas no momento de aplicar, né, aí a gente não tinha. Pelo fato, né, de que como a gente trabalha com população carente, é muito comum a pessoa chegar lá e falar, eu não tenho celular para fazer o gov.br. Aí a gente pega nosso próprio celular, a gente faz lá e tal. É uma situação bem, bem complicada. Obrigada, viu, pela pergunta. Parabéns. Só um comentário aqui, aproveitando que a gente está falando do trabalho da Rayane, né? Já foi por todos os nomes. Rayane, Anne, tá, tudo ok. Tá certo. É porque o Murilo tinha comentado a questão da extensão, né? Que bom, porque, assim, essa curricularização, eu acho que ela aconteceu para que as pessoas façam a extensão, porque se não for assim, ninguém quer fazer. Dá muito trabalho, dá muito trabalho. Eu amo a extensão, né? Mas os Dá professores, muito assim, na maioria das trabalho. vezes, estão Eu também. sobrecarregados, eles já têm tanta atividade que fazer pesquisa de extensão, às vezes, é difícil, né? Pega um professor com 23 horas aulas numa semana, com 20 horas. Então, assim, se não for dessa forma, a gente acaba, muitas das vezes, deixando a desejar por falta de tempo. Mas parabéns pelo seu Um trabalho. fato assim, obrigada. É realmente cansativo. É realmente cansativo porque o NAF e o S, ele atualmente é o terceiro NAF com maior número de prestação de serviço. E o maior com número de prestação de serviço no estado do Ceará. Eu acho que até setembro a gente já tinha prestado serviço ali para mais de 700 pessoas, 700, 800 pessoas. Então, assim, é um ponto, porque assim, o professor tem que estar lá direto. Então, a gente está lá de segunda a sexta, né? Eu e a Joelma, a gente só revezava, tu não vai na segunda e eu não vou na sexta. Aí a gente fazia esse revezamento, né, para que sempre o professor estivesse lá.
presente. Então, assim, aquela história de 40 horas semanais, né? Aí estende aí, né? Estende porque vai muito mais que isso. Extensão é algo extremamente cansativo. Quando chega o final do ano, né, a gente chega assim, a acabar, né? Aí quando chega janeiro, diz que tem que recarregar, porque vai começar tudo de novo. O imposto de renda tá aí, pessoal. O imposto de renda tá aí, vamos fazer o curso, vamos se atualizar, mudar algumas coisas, então a gente vai ter que se atualizar. Então, realmente, é um ponto assim, bastante cansativo. Extensão, e você. Tanto que essa é a única extensão do curso, né? O núcleo, né? Que é ali ligado à Receita, é a única extensão atual do curso de Ciências Contábeis da UF, efetiva, que a gente tem, né, a presença da comunidade lá, né, todos os dias, né, tirando dúvidas, né, a gente resolvendo problemas. Efetiva realmente seria essa. Eu queria aproveitar a oportunidade para agradecer o Murilo aí, que transformou as perguntas dele no momento de dicas, assim, de sugestões, e ficou muito parecido com o Sapiens, né? Então é legal quando acontece isso numa sessão. E uma coisa que eu estava pensando sobre extensão, já que esse é o tópico, é o seguinte: nas universidades federais, a gente, quando é contratado, além da prova didática, né, e da prova de conhecimento, a gente tem que fazer um plano de trabalho, né, para ensino, pesquisa e extensão, que é uma coisa que você faz só para inglês ver. Porque o que que acontece? Quando você entra na rotina universitária, você percebe que você tem um conjunto de indicadores para o ensino, você tem horas aulas que são colocadas para você, a LDB exige um X número de horas aulas que tem que ser colocado para você. Você tem para pesquisa, se você está num programa, você tem que manter uma pontuação para ser professor permanente. E para a extensão, se o MEC agora não coloca alguma diretiva nesse sentido, a gente não tem indicadores. E a gente sabe, como o tempo é curto, você vai atender os indicadores existentes. E aí o que acontece com a extensão? Absolutamente nada. Por isso que a maior parte dos professores não se envolve. Estou falando do lugar onde eu estou, né, que é a Universidade Federal. Você tem, além das horas administrativas, que você tem que ter, às vezes, chefia de departamento, coordenadoria de curso, coordenadoria de programa, aí você fala assim, que horas que eu vou fazer? Fora os trabalhos 0800 que a gente faz, né, gente? Quem é professor que sabe. Você avalia para congresso, você avalia para revista brasileira, revista de fora, e é tudo 0800. Você não ganha absolutamente nada. Né? Do máximo é para você colocar lá no currículo Lattes. Então, dado esse conjunto de coisas, realmente não sobra tempo. Lá, o grupo de NDE da nossa universidade, e a gente agora vai ter que estudar como que a gente vai fazer as atividades de extensão para cumprir, porque vai ser para cumprir, porque você não consegue achar tempo. Então tem que ser assim, qual professor que não está no programa, qual professor que não tem carga administrativa, esses professores, de certa forma, oferecerem projetos de extensão, vai ter que ser alguma coisa, alguma alternativa nesse sentido, porque realmente é muito difícil. E aí perguntam para a gente, né? Se você trabalha ou só dá aula, né? Eu Ou falo, falar você só sabe como é que eu cansando, respondo, professora. Sara? Eu respondo bem assim. Eu falei assim, na verdade, eu sou um multibilionário e fazendo análise, o psicólogo me indicou uma atividade, eu escolhi dar aula. Olha só, o que eu posso responder na hora dessa, né? É verdade, é difícil, né? Bom, Murilo, alguma recomendação? Chegamos às 19 horas. A gente podia ficar aqui mais tempo conversando, os trabalhos são incríveis. Estou me sentindo aqui muito privilegiada de estar nessa sessão e de ter encontrado vocês com trabalhos fantásticos. Vocês estão todos de parabéns. Murilo, alguma orientação? Faço minhas as suas palavras. Eu estou muito feliz, de verdade, porque a gente perdeu um trabalho aqui, e isso foi muito, de certa forma, foi bacana, porque a gente pôde também discutir mais, conversar mais, e foram temas distintos entre si, mas muito interessantes. Para mim, estou extremamente honrado. Sobre recomendações, joguei aqui no chat há alguns minutos o link para avaliação. É muito importante que todos vocês avaliem a sessão, certo? Avaliem para melhoria futura, para melhorias do semiárido no futuro. E deixa eu aproveitar para pedir só uma coisa. A gente fazer uma da saudade das aulas
remotos, a gente poder fazer um registro também daqui para eu poder enviar lá para o semiárido. Então, não sei se aí a gente passar um perfume agora, todo mundo um sorriso na Vou te cara. ajeitar na cadeira. A gente poder registrar esse momento. Ai. Vamos lá? 3, 2, 1. Salvei aqui. E agradeço a todos vocês de coração, viu, gente? Meus parabéns a todos. Professora Cláudia, muito obrigado também. Uma honra conhecê-la, viu? A honra foi toda minha, foi um privilégio estar aqui com vocês. Gente, muito obrigada, parabéns e sigam aí com essas pesquisas, porque, olha, é de uma contribuição muito grande para a área, para a educação, e vamos em frente. E até uma próxima oportunidade. Até a próxima, gente. Boa noite para todo mundo. Tchau, tchau, Até. turma. Até mais, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.